É bonito. Eu sou final. Quando vê. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Peço perdão pela voz que está meio baqueada, mas vamos seguindo na força do Senhor. Apocalipse 3, de 14 a 22. Se preferir, só escute. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, louvado e engrandecido seja teu santo e glorioso nome, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, apesar de nós e apesar de todos os pesares e todas as dificuldades que temos enfrentado, o Senhor tem sido conosco, nos sustentando com a sua mão direita fiel. Eu peço uma bênção especial para essas irmãs que aqui chegaram, vencendo todos os obstáculos, elas estão aqui conosco, Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida de cada uma delas. Que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. A grande afirmação retórica do texto é que a mornidão espiritual faz que muitos sejam vomitados da boca de Deus. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas buscam barulho, buscam inúmeros instrumentos dentro das comunidades e tantas outras coisas, são tantos os rebuliços, mas tem faltado o fogo do Espírito nos corações. E eu não estou falando de grito, de pinote, de doidice, não. Eu estou falando daquele mover de Deus nos nossos corações. Esse mover que nos faz seguir em frente, apesar de todos os pesares e, sobretudo, apesar de nós. E é interessante que nunca foi tão oportuno alertar a igreja a respeito do perigo da negligência com as coisas espirituais e, sobretudo, dessa mornidão que a gente tem visto nos últimos tempos. O Senhor, através do apóstolo João, escreveu 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Embora essas cartas fossem locais, dirigidas a igrejas locais, eram também representativas de todas as fases da igreja, desde a era apostólica até a segunda vinda do Cristo. O Senhor envia a sua mensagem para Éfeso, a igreja descuidada, para Esmirna, a igreja coroada, Pérgamo, a igreja transigente,
Tiatira, a igreja corrupta, Sardes, a igreja fraca, Filadélfia, a igreja fiel, e Laodiceia, a igreja insensata. Jesus é o Senhor da igreja. Laodiceia significa governo do povo, Cristo do lado de fora. Um sistema fechado e autônomo. A igreja tem que ser cristocêntrica, não democrática. Não é um governo de homens que precisa prevalecer dentro da igreja, mas o governo do Cristo. A igreja tem que ser, repito, cristocêntrica. Do mesmo modo como cada igreja para a qual foi escrita uma carta da parte do Senhor representa uma fase da igreja sobre a terra, também representa as posturas e ações dos cristãos em todas as igrejas de todos os tempos. Laodiceia era uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor. Era um centro comercial e bancário, produzia uma lã preta e brilhante, caríssima e muito procurada. Produzia também um tipo de unguento muito usado no tratamento das enfermidades dos olhos. Era uma região vulcânica e em seus arredores havia fontes termais com águas mornas e sulfurosas que, embora usadas para banhos medicinais, não dessedentavam os viajantes. Creio que estamos realmente vivendo dias que antecedem a segunda vinda do Cristo. Nunca se viu tanta insensatez no meio do povo chamado pelo nome do Senhor. São tantos escândalos, tanta apostasia, tanto descuido, tanta transigência, tanta corrupção, tanta fraqueza, tanto mercadejamento da palavra, tanta abertura para que as pessoas façam coisas fora do prumo de Deus, desde que continuem dentro das comunidades. De uma coisa eu tenho absoluta certeza: nada ficará oculto debaixo do céu. Aquilo que é praticado às ocultas pelos que se dizem cristãos será proclamado aos quatro ventos. É preciso que aqueles que têm ouvidos ouçam aquilo que o Espírito deseja ministrar à igreja. Jesus chama a atenção para 3 áreas dessa igreja, que são também advertências para os cristãos de todas as épocas. Primeira coisa, a primeira advertência: Laodiceia se achava viva, mas havia perdido o seu vigor, seu entusiasmo. O Senhor chama a atenção para a mornidão espiritual daquela igreja, assim como as fontes de águas termais daquela região, além de não dessedentar, provocava náuseas e vômito dos que tentavam bebê-las. Do mesmo modo, o Senhor rejeitava a temperatura espiritual daquela igreja que provocava náuseas do Senhor. Ao falar para Laodiceia, o Senhor fala para os cristãos mornos de todos os tempos. Esse cristão morno tem algumas características comuns. Ele tem suas prioridades invertidas. Para o morno, o reino de Deus está em último lugar. O dinheiro e a vantagem estão sempre no topo da sua escala de valores e prioridades. E ainda se justifica dizendo que quer ter dinheiro para investir na obra de Deus. Mentira. Esse esquece que o Senhor sonda mentes e corações. Nós podemos enganar alguns por algum tempo, não todos a vida toda. E eu insisto, o Senhor conhece aquilo que está nos porões das nossas almas. O cristão morno deixa Jesus de fora do seu cotidiano. Família, trabalho, diversões, relacionamentos. Ele troca facilmente Jesus por tudo isso sem culpa. Perdão. Ele aposta numa ressurreição sem cruz. Na verdade, esse é um arremedo de cristão. Ele tem uma postura na igreja, outra lá fora.
sobretudo em casa. São 2 pesos e 2 medidas. Você quer saber se alguém é um cristão de fato? Passe uma semana na casa dele, um mês na casa dele, e você vai descobrir ligeirinho. O cristão morno é acomodado e completamente complacente com seu próprio pecado. Ele tem sempre uma postura crítica e nunca misericordiosa em relação aos pecados dos outros, menos ao dele. Enquanto Laodiceia adotava essa postura, seu poder espiritual se deteriorava. Aí vem a segunda área. Laodiceia se achava feliz, ricamente vestida e abastada, mas era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Ao contrário de Esmirna, que se considerava pobre, mas na verdade era rica espiritualmente, Laodiceia considerava-se rica quando na verdade era infeliz, repito, miserável, pobre, cega e nua. Os cristãos de Laodiceia, ricos e abastados, podiam comprar os tecidos caros de lã em seus mercados, mas na verdade estavam espiritualmente nus e precisavam das vestes brancas da santidade, à semelhança de muitos cristãos do nosso tempo. Essa igreja não recebe nenhum elogio por causa de sua insensatez, tornou-se reprovável. A mentalidade comercial da cidade acabou se infiltrando e contaminando a igreja. O Senhor aconselha que dele seja comprado ouro refinado, que são obras e testemunhos passados pelo fogo da aflição e das provas. A igreja havia se acomodado e precisava passar pelo fogo da prova para reacender a temperatura espiritual. E quando os cristãos se tornam mornos, o Senhor providencia o fogo das provas para aquecer a temperatura espiritual daqueles corações. O problema é que aquela igreja insensata havia se insensibilizado espiritualmente e não conseguia perceber o que estava acontecendo. Isso acontece com a maioria absoluta dos cristãos. Em terceiro lugar, a terceira área, Laodiceia achava que enxergava, mas estava cega, perdera a visão do seu chamado. Embora a cidade produzisse um precioso unguento para os olhos, os cristãos de Laodiceia estavam cegos para a sua própria realidade. Eles não conseguiam enxergar que o Senhor estava à porta batendo. Só Jesus pode nos dar esse colírio santo para abrir a nossa visão espiritual. Peçamos ao Senhor hoje que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. O Senhor encerra esta carta com 3 declarações, uma explicação e uma exortação e um convite. Uma explicação: eu repreendo e disciplino há quantos anos? Aprendamos aqui que o Senhor é Deus de oportunidades e quer restaurar os santos mornos de todos os tempos. Muitas vezes o Senhor disciplina seu povo, permitindo que passe por um tempo de aflição para lhe restaurar a temperatura espiritual. Aí vem uma exortação: sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja deveria se arrepender de seu orgulho e humilhar-se diante de Deus. Precisava reavivar o dom de Deus que havia nela e cultivar um coração fervoroso e dependente de Deus. Aí vem o convite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Note que aqui o Senhor apela para indivíduos. Ele fala para alguém, não mais para a igreja como um todo. Laodiceia tinha um programa bem sucedido de marketing espiritual, com muitas comunidades, atraía muitos para si, era grande e cheia, aparentemente bem sucedida, mas faltava íntima comunhão com o Senhor.
O orgulho e a autossuficiência têm levado muitos à ruína e à queda. Aquele que vencer esse grande obstáculo, humilhando-se sob a potente mão do Senhor, será exaltado e receberá o galardão que está no versículo 21, que diz: sentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. A mensagem de Cristo às 7 igrejas é para todos os que têm ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito fala a todas as igrejas, mas especialmente a cada cristão em particular. Afinal, quem é que deixa Deus enauseado? Primeiro, pessoas que dizem conhecer a Cristo, mas não têm uma vida de testemunho. Aqueles que não reconhecem a sua própria pequenez diante de Deus e se acham orgulhosos e autossuficientes. Terceiro lugar, aqueles que não enxergam o seu próprio pecado e não se arrependem. E por último, aos insensatos o Senhor sentencia: vomitar-te-ei da minha boca. É sério demais. É uma palavra que faz a gente estremecer nas bases. Que a graça do Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações e que reacenda a chama da fé em todos aqueles que ouvem essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.